E se o amor não fosse uma escolha? Imagine acordar um dia e descobrir que seu destino já foi decidido por outras pessoas. Seu casamento, sua vida, sua liberdade. Tudo selado por um contrato. Nenhuma palavra sua poderia mudar isso. Nenhuma lágrima sua faria diferença. Você aceitaria viver uma vida sem amor? Ou tentaria escapar, mesmo sabendo que não há saída? Foi exatamente isso que aconteceu com Cecília, uma jovem que cresceu acreditando que um dia encontraria o amor, mas acabou se tornando apenas uma peça em um jogo de interesses. Seu casamento não foi por paixão, não foi por escolha, mas por conveniência. Seu destino já estava traçado antes mesmo de ela nascer, mas o que ninguém imaginava era que tudo mudaria de forma inesperada. Ela foi obrigada a se casar com um homem que não a amava, um homem frio, calculista e distante. Alguém que via o casamento como um simples contrato, sem sentimentos, sem emoção. Para ele, aquilo era apenas um negócio, mas para ela, era uma sentença de prisão. Será que é possível aprender a amar alguém que você nunca escolheu? Nos primeiros dias, tudo parecia sombrio. A casa era enorme, mas fria. Os dias eram longos, mas vazios. O marido, sempre elegante e impecável, não demonstrava nenhum traço de carinho. Ele nunca a olhava nos olhos. Nunca perguntava se ela estava bem. Era como se fossem dois estranhos dividindo o mesmo teto, vivendo mundos completamente diferentes. Mas então algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Uma reviravolta inesperada que mudaria tudo. Um segredo, uma descoberta, um momento que fez Cecília enxergar Eduardo de uma forma que nunca imaginou. Um detalhe esquecido no passado, que faria toda essa história tomar um rumo completamente diferente. O que aconteceu? Como um casamento sem amor pode virar algo tão intenso? Será que Cecília e Eduardo estavam destinados um ao outro, ou apenas presos em uma ilusão? Antes de começarmos, quero saber, de qual cidade ou país vocês estão assistindo? E como está o clima por aí? Está fazendo frio ou calor? Escreve nos comentários, porque eu adoro saber até onde essa história está chegando. Você já se sentiu preso a algo que não escolheu? Como se sua vida estivesse sendo escrita por outras mãos, sem que você tivesse qualquer controle sobre o próximo capítulo. Essa era a realidade de Cecília. Ela sabia que a partir daquele dia, nada mais lhe pertenceria, nem suas decisões, nem seu futuro e muito menos, seu coração. Seu destino já estava selado. O relógio marcava exatamente 23 horas e 45. Cecília estava sentada à beira de sua cama, com as mãos frias e trêmulas repousando sobre o vestido de seda branca. Aquele era seu último dia como uma mulher livre. No dia seguinte, ela se tornaria esposa de Eduardo Vasconcelos, um homem que mal conhecia, mas que a sociedade inteira via como um partido perfeito. Perfeito? Ela queria rir daquele pensamento. O que havia de perfeito em ser obrigada a se casar com alguém que não ama? Desde pequena, Cecília crescerá cercada de luxo e privilégios, mas nada disso lhe pertencia de verdade. Tudo o que vestia, tudo o que comia, cada passo que dava, sempre foi decidido por seus pais. Seu pai, um magnata do setor financeiro, acreditava que sentimentos eram fraqueza. E sua mãe, uma mulher rígida, fria como mármore, que nunca demonstrou um gesto sequer de carinho. O amor é para os fracos, dizia ela. O que importa é o nome que carregamos. E você, Cecília, tem um dever a cumprir. Aos 24 anos, sua única função na família era casar-se bem. Casar-se com alguém que fortalecesse os laços da empresa. Alguém como Eduardo, o poderoso herdeiro dos Vasconcelos. Alto, de olhar impassível, sempre vestido com trajes impecáveis, Eduardo parecia uma estátua de gelo ambulante. Dizem que ele nunca amou ninguém. E pelo que Cecília ouvirá, ele pretendia manter isso assim. Horas antes do casamento, uma conversa definitiva destruiu qualquer esperança que ainda restava no coração dela. Você está agindo como uma criança, Cecília. A voz de sua mãe soou cortante. E se ele não gostar de mim? Perguntou, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Seu pai soltou uma risada baixa, sem humor. Gostar? O que isso importa? O amor não paga contas. Não constrói impérios. Esqueça essa bobagem. O que estamos oferecendo a você é algo muito maior do que qualquer romance ridículo. Naquela noite, Cecília sentiu o peso do mundo em seus ombros. Não havia saída. Fugir? Seria impossível. Lutar? Contra quem? Contra um destino que já estava selado desde o dia em que nasceu. A manhã seguinte chegou como um pesadelo. O sol brilhava intensamente, mas dentro dela tudo parecia escuro. O casamento foi um espetáculo luxuoso. Lustres de cristal reluziam sobre um salão dourado,
Flores raras cobriam cada canto da igreja, e os convidados, todos ricos, influentes e indiferentes, brindavam ao novo casal como se aquilo fosse apenas mais uma transação comercial. Cecília caminhou até o altar com passos pesados, o vestido impecável cobrindo sua pele gelada. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-la para o que viria depois. Eduardo estava lá, imóvel. Seus olhos eram frios, sua expressão impassível. Ele não sorriu, não disse palavras gentis. Apenas seguiu com o protocolo. Quando os votos foram trocados, sua voz soou firme, mas vazia. E então o momento que selaria seu destino chegou, o beijo. Não houve carinho. Não houve ternura. Apenas um gesto mecânico breve, sem emoção. Era oficial. Cecília agora pertencia a Eduardo Vasconcelos. Enquanto os convidados aplaudiam e os flashes das câmeras iluminavam seu rosto pálido, Cecília se perguntou: será que estou condenada a uma vida sem amor? Mal sabia ela que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. O que será que o destino reserva para Cecília? Você quer saber o que acontece na primeira noite desse casamento sem amor? Comenta aqui, quero mais. E vamos para o próximo capítulo. O silêncio dentro do carro era absoluto. O motor ronronava suavemente enquanto Eduardo dirigia com uma expressão impenetrável. As mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada. Nenhuma palavra trocada. Nenhum olhar furtivo. Apenas o som distante da cidade que ficava para trás. Cecília estava sentada ao lado dele, com as mãos cruzadas no colo, tentando ignorar o nó na garganta que crescia a cada quilômetro percorrido. Ela estava casada. O espetáculo havia acabado. O beijo mecânico diante dos convidados, as taças de champanhe tilintando em brindes falsos, os cumprimentos forçados de pessoas que não se importavam de verdade. Agora tudo aquilo parecia uma lembrança distante. Agora, só restavam os dois. Quando o carro atravessou os portões altos de ferro e estacionou diante da mansão, Cecília sentiu um frio percorrer sua espinha. A construção imponente e fria parecia um castelo sem alma. Luzes discretas iluminavam as colunas de mármore, e o imenso jardim era perfeitamente podado, como se cada folha estivesse exatamente onde deveria estar. Mas não havia calor. Não havia vida. Eduardo saiu do carro primeiro, abrindo a porta para ela com um gesto automático, sem qualquer gentileza genuína. Cecília hesitou por um instante antes de descer. Aquele lugar agora seria sua casa. Mas seria um lar? Dentro da mansão, o ambiente era ainda mais opressor. O ar tinha um cheiro sutil de madeira e conhaque, e o silêncio parecia esmagador. Os móveis eram luxuosos, mas frios. Tudo ali era meticulosamente organizado, sem traços de personalidade. Eduardo caminhou à frente, sem olhar para trás. Subiram as escadas, o som dos passos ecoando pelos corredores largos. No fim do corredor principal, ele parou e empurrou uma porta dupla. Este é o seu quarto. Cecília piscou, confusa. Meu quarto. Sim, você terá sua privacidade. A voz dele era seca, direta. Não se preocupe, não espero nada de você. Ela sentiu lentamente, sem saber se aquilo era um alívio ou uma humilhação. Eduardo realmente não queria nada com ela? Nenhuma tentativa de aproximação, nem sequer uma conversa sobre o casamento? Cecília entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, tentando processar o que sentia. O quarto era imenso, decorado em tons neutros, com cortinas pesadas bloqueando a visão da cidade lá fora. A cama enorme parecia convidativa, mas Cecília sabia que não conseguiria dormir. Sua mente estava inquieta. Quem era Eduardo, afinal? Quem era aquele homem que aceitara um casamento sem amor? O tempo passou, e o silêncio do corredor a deixou ainda mais inquieta. Uma curiosidade inesperada tomou conta dela. Como seria o quarto dele? Será que havia algo ali que revelasse quem Eduardo realmente era? Com passos cuidadosos, Cecília abriu a porta do quarto e espiou o corredor. Tudo estava escuro e silencioso. A porta do quarto de Eduardo estava entreaberta. Seu coração acelerou. Era errado entrar ali. Mas algo dentro dela insistia. Ela se aproximou devagar e espiou pelo vão da porta. Lá dentro, Eduardo estava sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, olhando fixamente para uma foto. O rosto dele, sempre tão impassível, parecia diferente. A expressão dele não era fria. Era triste. Cecília não conseguiu ver a foto. Mas, naquele momento, percebeu algo que nunca imaginou. Eduardo não era apenas um homem frio. Talvez houvesse algo nele, algo quebrado. A cena diante dela era inesperada.
Eduardo, sempre tão distante e inabalável, agora parecia uma sombra de si mesmo. O copo de uísque repousava em sua mão como se fosse um hábito antigo, um refúgio silencioso para algo que ele não queria enfrentar. A fotografia, segurada com firmeza entre os dedos, parecia carregar um peso invisível. O que havia naquela imagem que o fazia baixar a guarda? Cecília se escondeu rapidamente atrás da porta quando ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Por um breve momento, ele não parecia o homem impenetrável que todos conheciam. Havia um cansaço evidente em seu olhar, um peso que não pertencia apenas ao casamento que acabará de acontecer. Ela recuou, sentindo o coração pulsar descontrolado no peito. O que Eduardo escondia? Quem ou o que estava naquela foto? Por um instante, sentiu que havia muito mais sobre aquele homem do que o silêncio e a frieza deixavam transparecer. Voltou para seu quarto, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Encostou-se contra a madeira fria, tentando recuperar o fôlego. Seu primeiro instinto foi afastar qualquer pensamento sobre Eduardo. Não deveria se importar. Ele já deixará claro que aquele casamento não era nada além de um contrato, um acordo conveniente entre suas famílias. Mas por alguma razão, Cecília não conseguia afastar a imagem de Eduardo segurando aquela foto com tanta intensidade. Ele não parecia apenas distante. Parecia alguém que carregava um passado que ainda o assombrava. Tentou dormir, mas o sono não veio. A noite se arrastava, e cada minuto dentro daquele quarto gigantesco a fazia sentir-se ainda menor. O silêncio absoluto da casa amplificava seus pensamentos, tornando impossível ignorar as dúvidas que cresciam em sua mente. Se Eduardo realmente não esperava nada dela, por que parecia tão perdido dentro de sua própria casa? Na manhã seguinte, Cecília acordou antes mesmo do amanhecer. O céu ainda estava tingido de tons azulados quando desceu para o térreo. Precisava respirar, clarear a mente. Ao atravessar o imenso hall, notou que a casa permanecia tão fria e impecável quanto na noite anterior. Nenhum vestígio de vida. Nenhum som que sugerisse que alguém realmente morava ali. Foi até o jardim, deixando a brisa fresca tocar seu rosto. Ali, pelo menos, não se sentia tão sufocada. Caminhou lentamente entre as plantas bem cuidadas, tentando se acalmar, até que um som discreto chamou sua atenção. Virou-se e viu Eduardo parado na varanda, observando-a. Ele vestia uma camisa social branca, os primeiros botões abertos, as mangas dobradas até os cotovelos. Diferente da postura rígida da noite anterior, agora ele parecia um pouco mais humano. Por um instante, ficaram apenas se olhando. Cecília esperava que ele dissesse algo, talvez uma ordem fria para que voltasse para dentro. Mas Eduardo permaneceu imóvel, como se estivesse avaliando algo nela. Você acorda cedo. Sua voz soou neutra, mas sem a rigidez habitual. Cecília respirou fundo antes de responder. Não consegui dormir. Eduardo desviou o olhar por um momento, como se entendesse mais do que estava disposto a admitir. Depois fez algo inesperado. Caminhou até uma mesa de madeira sob um caramanchão e serviu 2 xícaras de café. Então sente-se. Foi a primeira vez que ele demonstrou um mínimo de cortesia. E mesmo sem entender o motivo, Cecília aceitou. O aroma forte do café recém-passado se espalhava pelo ar, misturando-se ao frescor da manhã. Cecília hesitou por um momento antes de se sentar à mesa. Não esperava nenhum gesto de gentileza vinda de Eduardo, então aquela oferta, por mais simples que fosse, a surpreendeu. Ele deslizou a xícara em sua direção sem dizer uma palavra, como se aquilo fosse apenas um gesto automático, sem real intenção. Ela envolveu o pequeno recipiente de porcelana com as mãos, apreciando o calor que se espalhava por seus dedos. Nenhum dos dois falou imediatamente. Era como se um silêncio denso pairasse entre eles, carregado de tudo que ainda não havia sido dito. Eduardo não parecia apressado em quebrar aquele vazio. Estava sentado à sua frente, apoiado na cadeira de madeira, girando a alça da xícara entre os dedos. Parecia imerso em pensamentos distantes, como se sua mente estivesse vagando por um lugar que Cecília não podia alcançar. Ela arriscou uma pergunta. Você sempre acorda tão cedo? Os olhos dele se ergueram lentamente até encontrarem os dela. Por um momento, Cecília sentiu que Eduardo a estudava, tentando entender o que aquela pergunta significava. O sono não é algo que me acompanha há muito tempo. A resposta foi enigmática, mas carregada de algo que ela não soube identificar de imediato. Era cansaço? Nostalgia? Ou apenas um muro erguido para evitar qualquer proximidade? Pensei que um homem como você dormisse tranquilo. Sua voz saiu mais audaciosa do que ela pretendia. Eduardo arqueou uma sobrancelha,
um traço quase imperceptível de surpresa passando por seu rosto. E que tipo de homem você acha que eu sou? A pergunta pegou Cecília de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. Quais palavras usaria? Frio? Distante? Alguém que não se importava com nada além dos próprios interesses? Todas essas respostas pareciam fáceis demais, mas algo dentro dela dizia que não eram completamente verdadeiras. O tipo de homem que aceita um casamento sem amor sem questionar. O olhar de Eduardo se estreitou ligeiramente. Não havia raiva em sua expressão, mas uma sombra de algo que Cecília não conseguia decifrar. Ele levou a xícara aos lábios, bebeu um gole demorado antes de responder. E você? Aceitou sem questionar? Ela ficou imóvel. A pergunta a atingiu como um golpe invisível. Não, Cecília não aceitara aquele casamento por escolha própria. Foi imposta a ela como uma sentença, uma obrigação para manter a honra e os interesses da família. Mas a verdade crua era que até aquele momento, ela nunca havia parado para pensar que talvez Eduardo também estivesse preso ao mesmo destino que ela. O pensamento era desconfortável. Seria possível que ele também fosse uma vítima dessa união? Não tive escolha. A resposta saiu mais suave do que ela pretendia. Eduardo a observou por um instante, então desviou o olhar para o horizonte. O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez não era tão sufocante. Era como se ambos estivessem digerindo a possibilidade de que, apesar de suas diferenças, carregavam um fardo semelhante. Cecília tomou mais um gole do café, sentindo o líquido quente deslizar por sua garganta. Aquele momento não apagava tudo o que havia acontecido, não fazia daquele casamento algo desejado, mas era um começo. Talvez, naquele grande tabuleiro onde foram colocados como peças de um jogo, houvesse algo mais do que apenas deveres e obrigações. Talvez houvesse espaço para entenderem um ao outro. O vento soprava suavemente pelo jardim, fazendo as folhas das roseiras balançarem em um ritmo quase hipnótico. O café esfriava lentamente nas xícaras esquecidas sobre a mesa, mas nem Cecília nem Eduardo pareciam se importar. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Não era uma barreira, nem uma resistência. Era apenas um espaço vazio, preenchido por pensamentos que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Eduardo ainda fitava o horizonte, a mandíbula cerrada, os dedos deslizando distraidamente sobre a alça da xícara. Ele parecia distante, como se sua mente estivesse muito longe dali. Cecília poderia simplesmente se levantar e ir embora, voltar para dentro daquela mansão opressora, mas algo a impedia. A mesma curiosidade que a fizera espiar seu quarto na noite anterior agora se tornava mais forte. Ela precisava entender quem era de verdade o homem com quem havia se casado. Eu vi você ontem à noite. Sua voz soou mais baixa do que ela pretendia, mas foi o suficiente para fazê-lo virar o rosto na direção dela. Eduardo não reagiu imediatamente, mas Cecília percebeu a forma como sua postura ficou mais rígida, como se, instintivamente, ele erguesse uma muralha invisível ao redor de si. Ela esperou que ele negasse, que a mandasse parar de fazer perguntas, que cortasse qualquer tentativa de aproximação. Mas, para sua surpresa, ele apenas desviou o olhar e soltou um longo suspiro. Imagino que tenha muitas perguntas. Tenho. E Cecília não hesitou. Mas não sei se você tem respostas. Ele soltou uma risada breve, sem humor. Era um som rouco, quase esquecido, como se rir fosse algo que ele não fazia há muito tempo. E respostas existem, mas nem todas precisam ser ditas. Cecília cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para frente. Ela não aceitaria uma resposta vaga daquela maneira. E quem estava naquela foto? Os olhos dele encontraram os dela novamente, e por um momento, Cecília sentiu como se estivesse diante de uma tempestade silenciosa. Havia algo ali, algo que ele escondia com toda a força que tinha, mas que por um instante ficou vulnerável diante dela. Por fim, Eduardo afastou a cadeira e se levantou. Seu rosto voltou a ser a máscara fria de sempre. Já é tarde. Você deve querer descansar. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e começou a caminhar de volta para dentro da casa, deixando Cecília para trás. Ela não o seguiu. Aquela conversa estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, Eduardo não parecia apenas um homem indiferente. Ele parecia um homem que passará a vida inteira fugindo de algo. Cecília ficou ali, sentada no jardim, observando a silhueta de Eduardo desaparecer pela porta imponente da mansão. O vento soprava suavemente, mas dentro dela havia uma inquietação crescente. Algo estava acontecendo, algo que ela ainda não conseguia nomear,
mas que transformava sua visão sobre aquele homem frio e distante. Ela poderia simplesmente aceitar o silêncio dele e seguir sua vida dentro daquele casamento sem amor. Poderia continuar fingindo que Eduardo não a afetava, que ele era apenas um estranho com quem agora compartilhava um sobrenome. Mas por que então, aquela sensação de que havia muito mais por trás de sua frieza não a deixava em paz? Entrou na casa pouco tempo depois, atravessando os corredores extensos e silenciosos. Cada canto daquela mansão parecia cuidadosamente projetado para ser impecável, mas sem vida. Era um lugar de perfeição, mas não de emoções. Um reflexo exato do homem que a habitava. Subiu as escadas, passando diante da porta do quarto de Eduardo. A madeira escura e fechada parecia uma barreira intransponível, um aviso mudo de que ali dentro existiam segredos que não deveriam ser descobertos. Mas Cecília não conseguiu evitar. Parou. Olhou para a porta. Sentiu um impulso que não conseguiu ignorar. Empurrou-a devagar. Estava destrancada. O quarto era exatamente como imaginava, organizado, sóbrio, sem traços de qualquer desordem. Não havia nada pessoal, nenhuma memória à mostra. Mas então, sobre a escrivaninha, viu um porta-retratos virado para baixo. Seu coração acelerou. Aquela era a foto que ele segurava na noite anterior. Olhou ao redor, temendo que Eduardo pudesse aparecer a qualquer momento. Mas o silêncio do corredor indicava que estava sozinha. Com dedos trêmulos, pegou o porta-retratos e virou a imagem. O que viu a deixou sem fôlego. Era uma fotografia antiga, levemente desbotada pelo tempo. Nela, Eduardo estava ao lado de uma mulher. Ela tinha traços delicados, cabelos escuros caindo sobre os ombros e um sorriso radiante. Os olhos dela brilhavam com uma felicidade que Eduardo, pelo menos agora, parecia incapaz de sentir. Cecília sentiu um nó se formar em seu peito. Quem era essa mulher? Uma antiga namorada? Uma noiva perdida? Alguém que ele amou e nunca esqueceu? Antes que pudesse se aprofundar ainda mais em suas suposições, um ruído atrás dela fez seu coração parar por um segundo. Ela se virou lentamente. Eduardo estava parado à porta, observando-a. Seu olhar não tinha raiva. Não tinha surpresa. Tinha algo pior. Decepção. Por um instante, o tempo pareceu parar. Cecília permaneceu imóvel, sentindo o porta-retratos pesar entre seus dedos. A fotografia que revelava um pedaço do passado de Eduardo ainda estava ali, exposta, mas agora a atenção dela estava completamente voltada para ele. O homem parado à porta não exibia raiva nem indignação, mas seu olhar era um abismo de algo que Cecília não conseguia decifrar completamente. Era como se, ao vê-la segurando aquela imagem, um segredo antigo tivesse sido trazido à tona, arrancado de onde ele tentava enterrá-lo há anos. Eduardo fechou a porta atrás de si, caminhando lentamente até onde ela estava. Seus passos eram firmes, mas não ameaçadores. Ainda assim, Cecília sentiu a respiração falhar. Você não deveria estar aqui. A voz dele não era dura, mas carregava um peso implícito. Ela desviou o olhar para a foto em suas mãos, sem saber exatamente por que decidiu não se desculpar. Por mais que fosse errado mexer em algo pessoal, a verdade é que ela queria entender. Quem é ela? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Eduardo parou diante dela. Por um longo momento, não respondeu. Apenas olhou para a fotografia, seu rosto inexpressivo, mas seus olhos denunciando um turbilhão de emoções reprimidas. Finalmente, ele estendeu a mão e pegou a foto, observando-a com um olhar perdido no passado. Quando falou, sua voz saiu diferente. Mais baixa. Mais humana. O nome dela era Helena. Cecília prendeu a respiração. O verbo no passado não passou despercebido. Eduardo colocou o porta-retratos de volta na escrivaninha, mas dessa vez, não virou a foto para baixo. Era como se, de repente, não houvesse mais sentido em escondê-la. Ela foi minha esposa. Cecília arregalou os olhos. Esposa. A palavra ecoou em sua mente, colidindo contra cada suposição que já havia feito sobre ele. Ela. Sua pergunta ficou no ar, incerta, mas Eduardo entendeu. Ela morreu. O silêncio entre os dois se tornou ainda mais pesado. Cecília sentiu um aperto no peito. Nunca, em nenhum momento, ouviu alguém mencionar que Eduardo já havia sido casado. E de repente, tudo começou a fazer sentido. A frieza, a distância, o olhar perdido. Foi por isso que você aceitou esse casamento? Ela perguntou, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. O porquê para você isso nunca importou? Por que nada mais importa? Eduardo a encarou por um momento. Então, soltou um suspiro longo, cansado.
Eu aceitei esse casamento porque já perdi a única coisa que realmente significou algo para mim. Cecília sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia se casado com um homem que já havia amado, e perdido. E de repente, tudo o que ela achava que sabia sobre Eduardo Vasconcelos desmoronou. O ar dentro do quarto parecia mais denso. Cecília sentia o peso daquela revelação se assentar entre eles como uma muralha invisível. Eduardo Vasconcelos não era apenas um homem frio e distante. Ele era um homem marcado pela perda. Ela o observou em silêncio. A maneira como seus olhos permaneciam fixos na foto de Helena, como se ele estivesse diante de algo inatingível. Não havia lágrimas, não havia expressões exageradas. A dor dele não era gritante. Era uma dor muda, enterrada tão fundo que se tornará parte de quem ele era. Por um momento, Cecília pensou em se desculpar. Mas que diferença faria? O que ela poderia dizer que já não estivesse estampado no olhar dele? Quanto tempo faz? Sua voz saiu quase em um sussurro. Eduardo hesitou por um instante. Talvez porque não soubesse se queria responder. E 5 anos. Cecília assentiu lentamente. 5 anos. E durante todo esse tempo, ele permaneceu assim, intacto, inalcançável, fechado para qualquer resquício de sentimento. Ela era o amor da sua vida. Cecília afirmou, sem precisar de uma confirmação. Ele virou o rosto para encará-la. Seus olhos, pela primeira vez, não pareciam apenas frios. Havia algo mais ali, algo que a fez prender a respiração. Ela era minha vida. Aquelas palavras ressoaram dentro de Cecília de um jeito que ela não soube explicar. Havia tanto sentimento nelas, e ao mesmo tempo tanta ausência. Era como se Eduardo tivesse sido alguém completamente diferente antes da tragédia. Alguém que morreu junto com Helena. O silêncio voltou a se instalar, mas agora ele carregava um entendimento novo. Cecília não era a única aprisionada naquele casamento. Eduardo também estava. Não porque fora forçado, como ela, mas porque não havia mais nada no mundo que realmente fizesse sentido para ele. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, Cecília sentiu que não estava mais diante de um estranho. Estava diante de um homem despedaçado. E isso, de alguma forma inexplicável, fez com que o destino que tanto rejeitava parecesse um pouco menos cruel. O quarto permanecia mergulhado em um silêncio carregado. Cecília ainda sentia o impacto das palavras de Eduardo ecoando dentro dela. Ele não apenas perderá alguém, perderá a única pessoa que, segundo ele, dera sentido à sua vida. E depois disso, permitiu-se tornar um homem de pedra. Mas Cecília via algo além daquela fachada impenetrável. Havia rachaduras. Pequenos fragmentos de emoção que, mesmo contra sua vontade, escapavam em seu olhar. Eduardo finalmente desviou os olhos da foto e os fixou nela. Seu olhar não era um pedido de ajuda, nem um convite para mais perguntas. Era um aviso. E agora você sabe. Sua voz soou baixa, mas firme. E não precisa sentir pena de mim. Cecília manteve-se onde estava sem recuar, sem desviar o olhar. Pena? Aquilo a irritou. Ele realmente achava que ela se preocupava apenas por dó? Eu não sinto pena de você. Sua resposta veio rápida, carregada de algo que nem ela soube definir. Mas também não acho que você precise carregar isso sozinho. Eduardo riu, mas sem humor. Era um riso cético, amargo. E o que você sugere? Que eu simplesmente esqueça? Que eu tente seguir em frente? Cecília sentiu um nó se formar em sua garganta. Não, ela não sugeria isso. Ela não era ingênua o suficiente para acreditar que algo assim podia ser superado com facilidade. Mas, Eduardo estava mesmo vivendo? E agora eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem no lugar de Cecília, o que fariam? Será que dariam uma segunda chance ou simplesmente virariam as costas? Escreve nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Eu só acho que você não precisa continuar se punindo. A expressão dele se fechou, os olhos se tornando novamente aquele muro intransponível. Era como se, no instante em que Cecília tentasse se aproximar demais, ele construísse uma barreira ainda maior. Isso não é algo que diz respeito a você. A frieza em seu tom deveria tê-la feito recuar, mas não fez. Em vez disso, Cecília cruzou os braços, sentindo uma estranha coragem crescer dentro de si. Diz respeito a mim, sim. Sua voz não vacilou. Porque eu sou sua esposa agora, Eduardo. Mesmo que você não me queira aqui, eu estou. E gostando ou não, nós dividimos essa casa, essa vida e esse silêncio. Os olhos dele brilharam com algo indecifrável. Era raiva? Resignação? Ou surpresa pelo fato de ela não estar simplesmente aceitando o afastamento que ele impunha? Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois falou por longos segundos.
mas havia algo diferente ali. Pela primeira vez, Eduardo parecia estar diante de alguém que não tinha medo de questioná-lo. E Cecília, mesmo sem perceber completamente, começava a deixar de ser apenas uma prisioneira daquele casamento sem amor. O peso daquelas últimas palavras pairava no ar, criando um abismo invisível entre eles. Eduardo mantinha sua expressão fechada, mas algo em seu olhar havia mudado. Cecília percebeu que, por mais que ele tentasse afastá-la, pela primeira vez alguém o desafiava a encarar a própria dor. Ela não esperava que ele aceitasse aquilo com facilidade. Eduardo Vasconcelos não era um homem que se deixava ser confrontado. Mas Cecília também não era mais a jovem assustada que simplesmente aceitava seu destino sem questionamentos. A tensão entre eles se estendeu por longos segundos. Ele poderia muito bem ignorá-la, sair do quarto e trancar para sempre aquela parte de si. Mas, para sua surpresa, Eduardo soltou um suspiro longo, passando as mãos pelo rosto. Foi um gesto pequeno, mas humano. Você não entende. Sua voz saiu mais baixa dessa vez, quase um sussurro. Então me faça entender. E Cecília não recuou. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para continuar. Não era um homem acostumado a se abrir, não depois de tudo o que passou. Mas, pela primeira vez, parecia hesitante sobre manter aquelas muralhas erguidas. Helena morreu por minha culpa. A frase atingiu Cecília como um soco no estômago. Ela não esperava por aquilo. Eduardo permaneceu em silêncio, como se aquela confissão tivesse sugado todo o ar ao seu redor. Não era apenas luto. Era culpa. Uma culpa que ele carregava há 5 anos, consumindo lentamente. Cecília engoliu em seco, tentando absorver o peso daquelas palavras. Morreu por minha culpa. O que aconteceu? Sua voz saiu mais suave agora, sem qualquer traço de desafio. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, não havia mais frieza em sua voz. E foi um acidente. Mas eu poderia ter impedido. Eu deveria ter impedido. Seus olhos estavam distantes agora, perdidos em uma lembrança que ele parecia reviver todos os dias. O Eduardo que Cecília conhecera até então era um homem frio e inatingível. Mas naquele momento diante dela, ele parecia apenas quebrado. E é por isso que você nunca seguiu em frente. Cecília murmurou, mais para si mesma do que para ele. Eduardo riu, mas foi um som amargo, sem qualquer traço de alegria. Não há seguir em frente para mim, Cecília. Há apenas continuar existindo. Ela sentiu um aperto no peito. Por mais que tentasse encontrar palavras, sabia que nenhuma delas poderia apagar o que Eduardo carregava. Mas, pela primeira vez, ele havia falado. E talvez isso significasse mais do que qualquer um dos dois imaginava. O quarto parecia menor, como se o peso daquelas palavras ocupasse todo o espaço entre eles. Cecília nunca ouvira Eduardo falar tanto sobre si mesmo. Não daquela forma. Não com aquele cansaço na voz, como se carregar aquele fardo por tanto tempo tivesse consumido tudo que restava dentro dele. Ela observou a forma como sua mandíbula permaneceu tensa, como se tivesse se arrependido de ter dito tanto. Talvez nunca tivesse contado aquela verdade para ninguém. Talvez, até mesmo para si próprio, admitir aquilo em voz alta fosse insuportável. Cecília deveria ir embora. Deveria se levantar, sair daquele quarto e respeitar o silêncio dele. Mas em vez disso, ficou onde estava. Você ainda a ama? Ela não perguntou, apenas afirmou. Eduardo ergueu os olhos lentamente, e Cecília prendeu a respiração. Havia algo de intenso naquele olhar, algo que a fez sentir um arrepio na pele. Mas ele não respondeu de imediato. O amor não desaparece simplesmente. Cecília sentiu, absorvendo aquela resposta. Não esperava outra coisa. Era óbvio que ele ainda amava Helena. Mas o que doía de forma inexplicável dentro dela era perceber que Eduardo nunca se permitiu amar nada além daquela lembrança. Ela abaixou o olhar para a foto sobre a escrivaninha. A mulher do retrato sorria de uma maneira que Eduardo jamais sorriria novamente. E mesmo assim, você aceitou um casamento arranjado. Dessa vez, Eduardo não desviou o olhar, porque não faz diferença. Cecília sentiu um nó se formar em sua garganta. Então era isso? Ele a havia aceitado porque não importava com quem se casaria, porque nada mais fazia diferença. Você acredita mesmo nisso? A pergunta pairou no ar. Eduardo se inclinou levemente contra a escrivaninha, cruzando os braços. Era como se estivesse testando os próprios limites. Acreditei por muito tempo. Cecília franziu a testa. Havia algo naquela frase, algo quase imperceptível. E agora? Eduardo não respondeu de imediato. Seu olhar deslizou sobre ela de uma forma diferente.
Como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente enxergando Cecília. Ela sentiu o coração acelerar. E naquele instante, soube que algo entre eles havia mudado. Eduardo permaneceu em silêncio, mas algo nele havia mudado. Cecília percebeu a maneira como ele a olhava agora, não com indiferença, mas com cautela. Como se tentasse entender o que estava acontecendo entre eles, como se avaliasse algo que até então se recusava a enxergar. Ela sentiu o coração acelerar, um peso diferente crescendo dentro do peito. Sempre acreditou que aquele casamento seria uma prisão, uma vida sem significado, compartilhada com um homem incapaz de sentir. Mas agora Eduardo não parecia incapaz. Parecia apenas alguém que se recusava a sentir novamente. Os olhos dele ainda estavam fixos nela quando finalmente respondeu: "Agora eu não sei mais no que acreditar." Cecília sentiu uma onda de algo desconhecido percorrer sua pele. Era o mais próximo de uma confissão que Eduardo poderia dar. E de alguma forma, aquilo foi suficiente para ela entender. Não era uma mudança drástica. Não era um milagre repentino. Mas era o início de algo. "Acho que já é tarde." Eduardo quebrou o silêncio, endireitando-se. Era um aviso. Ele não queria continuar aquela conversa. Talvez tivesse dito mais do que pretendia. Talvez estivesse assustado com o que poderia vir depois. Cecília entendeu a mensagem, mas, ao contrário de antes, não sentiu frustração. Em vez disso, apenas assentiu. "Sim, é tarde." Virou-se para sair, mas ao alcançar a porta, sentiu o olhar dele queimando em suas costas. Hesitou por um segundo, mas não se virou. Se o fizesse, sabia que veria algo nos olhos dele que poderia mudar tudo, e ela ainda não estava pronta para isso. Sem dizer mais nada, Cecília saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Seu coração ainda batia acelerado, seus pensamentos rodavam em círculos. Mas, mesmo sem querer admitir, algo dentro dela dizia que aquela história estava apenas começando. A noite avançava silenciosa, mas dentro de Cecília o caos era absoluto. Seu corpo caminhava pelos corredores da mansão, mas sua mente estava presa naquele quarto, naqueles segundos finais antes de sair, no olhar de Eduardo que parecia queimá-la mesmo sem tocá-la. Ela fechou a porta do próprio quarto atrás de si, apoiando as costas contra a madeira fria. Respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro do peito. Como aquilo aconteceu? Como um homem que deveria ser apenas um estranho, seu marido apenas no papel, agora ocupava tanto espaço em seus pensamentos. Não deveria ser assim. Desde o início, Cecília soube que aquele casamento não era sobre sentimentos. Era um contrato, uma obrigação, um futuro ditado por outros. Ela nunca esperou amor, nunca esperou nada além da frieza e da distância que Eduardo sempre fez questão de impor. Mas agora, havia algo diferente. Ele ainda era um mistério. Ainda era um homem fechado, carregando um passado que o assombrava. Mas pela primeira vez, Cecília viu algo além do gelo em seus olhos. Viu rachaduras. E era isso que a deixava inquieta. Deitou-se na cama enorme, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, revivendo cada palavra dita naquela conversa. Poderia ter sido apenas curiosidade, apenas um instante de vulnerabilidade passageira. Mas então, por que parecia tão importante? Por que parecia o começo de algo que jamais foi planejado? Na manhã seguinte, Cecília desceu para o café sentindo-se estranhamente hesitante. Não sabia como Eduardo agiria depois da noite anterior. Voltaria a ser frio? Distante? Ou ele também sentia que algo havia mudado? Quando entrou na sala de jantar, ele já estava lá, impecável, como sempre. O jornal dobrado ao lado do prato, a xícara de café segurada com naturalidade. Mas havia algo no ar. Cecília percebeu o modo como ele levantou os olhos para encará-la quando ela entrou. Apenas um segundo. Apenas um olhar. Mas era o suficiente para ela saber que a conversa da noite passada ainda estava ali, suspensa entre os dois. Ela se sentou à mesa, sentindo a respiração presa no peito. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas era carregado de tudo que ainda não havia sido dito. No entanto, ela sentia. Sentia o olhar de Eduardo acompanhando seus movimentos, como se, pela primeira vez, ele não estivesse completamente no controle da situação. "Você está deslumbrante esta noite." A voz inesperada a fez virar-se. Era Henrique Vasconcelos, primo de Eduardo. Um homem charmoso, de sorriso fácil e olhos sempre carregados de um brilho divertido. Cecília sorriu educadamente. "Obrigada, Henrique." Ele ergueu a taça num brinde informal. "Espero que esteja se acostumando à nova vida." Ela soltou uma risada breve, sem humor.
Digamos que tem sido interessante. Henrique inclinou a cabeça levemente, como se estudasse algo nela. Eduardo não é um homem fácil, eu sei. Mas então, seus olhos brilharam com uma provocação discreta. Mas pelo que vejo, ele não tirou os olhos de você a noite toda. Cecília sentiu seu estômago revirar. Henrique notara. Se ele notara, quantos mais também perceberam? Antes que pudesse responder, sentiu uma presença forte ao seu lado. Uma sombra de autoridade. Eduardo. O calor da proximidade dele a atingiu antes mesmo que sua voz soasse. Henrique, vejo que já está tentando enfeitiçar minha esposa. Sua voz era neutra, mas havia um fio de aço ali, algo afiado e possessivo. Henrique apenas riu, levantando as mãos em rendição. Jamais ousaria. E depois, piscou para Cecília. Mas devo dizer, Eduardo, você tem muita sorte. E então, sem pressa, afastou-se, deixando-os sozinhos no meio do salão. O silêncio entre eles era denso, carregado de algo que Cecília não sabia definir. Ela sentiu o cheiro do perfume de Eduardo, a presença imponente, a eletricidade que parecia emanar de seu corpo. Quando finalmente se atreveu a olhar para ele, o encontrou mais próximo do que esperava. Eduardo a encarava de cima a baixo, e então, sua voz veio baixa, grave, carregada de um significado que a fez prender a respiração. Você gosta de brincar com fogo, Cecília? Seu coração disparou, porque pela primeira vez, havia desejo na voz dele. Cecília sentiu o coração acelerar no peito. A pergunta de Eduardo ecoou em sua mente como um desafio velado. Ele a olhava de um jeito diferente naquela noite. Não com frieza, não com indiferença, mas com algo muito mais perigoso. Ela umedeceu os lábios, mantendo o olhar fixo nele. Se ele queria provocá-la, não seria a única a perder o equilíbrio. Acho que você não me conhece bem o suficiente para fazer essa pergunta. Sua voz saiu baixa, carregada de um tom que nem ela sabia que possuía. Eduardo inclinou a cabeça levemente, como se estudasse cada detalhe do rosto dela. Nos olhos dele, algo faiscou, um interesse que não deveria estar ali. Não conheço. O jeito como ele disse aquilo a fez prender a respiração, porque de alguma forma, parecia uma promessa de que ele queria conhecer. Cecília não respondeu. Não precisava. A tensão entre os dois era tão densa que qualquer palavra quebraria o encanto do momento. Mas então, Eduardo fez algo inesperado. Ergueu a mão lentamente e deslizou a ponta dos dedos pela lateral do braço dela. Foi um toque sutil, quase imperceptível, mas foi suficiente para fazer o corpo de Cecília arrepiar inteiro. Ela piscou rapidamente, surpresa pela própria reação. Nunca imaginou que Eduardo pudesse provocá-la daquela forma. Que depois de tanto tempo vivendo como um homem de gelo, ele seria capaz de exalar calor daquela maneira. Se continuar agindo assim, Cecília, Eduardo sussurrou, sua voz baixa e perigosamente próxima. Pode acabar descobrindo que fogo também queima. Antes que ela pudesse responder, ele recuou, virou-se e caminhou de volta para os convidados, deixando Cecília ali, completamente sem ar. Ela sentiu as pernas enfraquecerem por um instante, o corpo ainda absorvendo a eletricidade daquele breve contato. O que acabará de acontecer? Eduardo Vasconcelos sempre fora uma incógnita para ela, mas agora ele era um enigma ainda maior. E pela primeira vez, Cecília teve certeza absoluta de uma coisa: aquele casamento arranjado estava se tornando algo que nenhum dos dois poderia controlar. Cecília tentou recuperar o fôlego enquanto observava Eduardo se afastar, misturando-se aos convidados como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Ela sabia. Ele sabia. A tensão entre eles agora era um fio elétrico esticado ao máximo, prestes a se romper. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando se recompor. Desde o início, havia aceitado aquele casamento como uma sentença inevitável. Mas agora não tinha mais certeza do que aquilo realmente era. Henrique, que observava tudo de longe, reapareceu ao seu lado com um sorriso divertido. E meu primo não é um homem fácil. Cecília soltou uma risada curta, sem humor. Acredite, já percebi isso. Henrique inclinou a cabeça ligeiramente, observando-a com atenção. Mas o que me intriga, Cecília, é que você também não parece estar facilitando as coisas para ele. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Então Henrique também notara. Não sei do que está falando. Ele soltou uma risada baixa. Claro que sabe. Cecília não respondeu, porque no fundo, sabia que Henrique estava certo. Algo havia mudado entre ela e Eduardo, e não era algo que poderia ser ignorado. A noite continuou, os convidados foram se dispersando e a mansão voltou ao silêncio habitual.
Mas dentro de Cecília, o caos era absoluto. Quando subiu as escadas para o quarto, seus passos eram hesitantes. Ela sabia que Eduardo estaria ali, em algum lugar atrás daquela porta no final do corredor, e de repente sentiu algo diferente. Um desejo inexplicável de confrontá-lo, de perguntar o que exatamente estava acontecendo entre eles. Respirou fundo e tomou uma decisão. Não fugiria daquela vez. Caminhou até a porta do escritório de Eduardo, e sem pensar duas vezes bateu. O silêncio se arrastou por alguns segundos antes que a voz dele ecoasse do outro lado. Entre. Cecília girou a maçaneta e entrou. Eduardo estava sentado atrás da mesa, mas não parecia surpreso ao vê-la ali. Na verdade, parecia como se estivesse esperando por isso. Seus olhos escuros encontraram os dela com intensidade. Por um momento, ninguém disse nada. Então Cecília se aproximou devagar e com a voz firme perguntou: "O que exatamente estamos fazendo aqui, Eduardo?" Ele pousou a caneta sobre a mesa, inclinou-se levemente para a frente e disse, num tom baixo e perigoso: "Você realmente quer saber?" O silêncio que preencheu o escritório era espesso, carregado de tudo que ainda não fora dito. Eduardo a encarava de um jeito que fazia a pele de Cecília arrepiar. Não havia frieza, não havia distância. Havia algo mais profundo, algo denso, algo perigoso. Ela sentiu a respiração acelerar. Tinha ido até ali em busca de respostas, mas agora não tinha certeza se queria ouvi-las. Eduardo se levantou lentamente da cadeira, caminhando ao redor da mesa até parar à sua frente. Aquela proximidade a deixava tensa de um jeito novo, como se cada passo dele ameaçasse desmoronar algo dentro dela que ela tentava manter intacto. "Você quer saber o que estamos fazendo aqui?" A voz dele era baixa, mas carregada de uma intensidade que fazia cada palavra parecer mais cortante. Cecília ergueu o queixo, tentando ignorar o impacto que a presença dele tinha sobre seu corpo. E sim, ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estudasse sua expressão, como se tentasse decidir até onde poderia ir. E pela primeira vez, Cecília teve certeza absoluta de que aquele casamento nunca mais seria o mesmo. O aroma do café se misturava ao silêncio da sala de jantar. Era um silêncio diferente. Não aquele vazio frio e distante que havia entre eles no início, mas algo carregado de uma tensão que Cecília não sabia explicar. Algo denso, quase palpável. Sentada à mesa, ela fingia estar concentrada no prato à sua frente, mas cada fibra de seu corpo estava consciente da presença de Eduardo ali. Ele estava a poucos metros de distância, mas sua presença parecia muito maior do que o espaço entre eles. Ela não sabia o que esperar dele. Depois da noite anterior, depois das palavras trocadas no quarto, Cecília imaginou que Eduardo voltaria a ser o mesmo. Distante, indiferente. Mas, surpreendentemente, ele não parecia exatamente assim. Havia algo em sua postura que estava diferente. O jeito como segurava a xícara, o modo como seus olhos percorriam a sala, como se estivesse perdido em pensamentos. Eduardo era sempre contido, meticuloso, cada gesto seu era calculado. Mas agora ele parecia distraído, e Cecília não conseguia ignorar a sensação de que ela era o motivo. Os minutos se arrastaram em um jogo silencioso. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a falar. Parecia que cruzar essa linha tornaria tudo mais real. Mas então foi Eduardo quem quebrou o silêncio. "Você dormiu bem?" Era uma pergunta simples, casual, mas vinda dele, soou estranha. Porque Eduardo nunca perguntava esse tipo de coisa. Nunca demonstrava interesse em nada que não fosse estritamente necessário. Cecília ergueu os olhos e encontrou os dele, e por um segundo, teve a impressão de que Eduardo se arrependeu de perguntar, como se nem ele entendesse por que fez isso. E sim, sua voz saiu mais suave do que pretendia. "E você?" Eduardo hesitou por um instante. E então, algo inesperado aconteceu. "Agora vamos fazer um teste para ver quem realmente está prestando atenção na história. Escreva nos comentários a palavra secreta, destino, e quem comentar vai ganhar um coração especial meu. Mas cuidado, só quem está acompanhando a história vai entender o que significa." Um pequeno, quase imperceptível, sorriso surgiu em seus lábios. Não era um sorriso de felicidade, nem de ironia. Era um sorriso de quem achou graça de algo que nem ele mesmo compreendia. "Acho que já dormi pior." Foi uma resposta vaga, mas que carregava mais significado do que qualquer palavra dita naquela mesa até então. Cecília não soube o que dizer depois daquilo, mas não precisou, porque naquele momento, ambos sabiam que algo estava começando. Algo que nenhum dos dois esperava, algo que nenhum dos dois planejou.
E pela primeira vez desde que aquele casamento aconteceu, Cecília não sentiu que estava sozinha. O restante do café da manhã transcorreu em silêncio, mas não era o silêncio de antes. Não aquele vazio gelado que costumava existir entre eles. Agora, havia algo diferente no ar. Eduardo parecia mais relaxado, ainda sério, ainda contido, mas sem a rigidez quase mecânica que costumava ter. O jeito como segurava a xícara, o olhar perdido em um ponto qualquer da mesa, tudo nele parecia menos impenetrável. Cecília sentiu algo crescer dentro de si. Não era alívio. Não era exatamente curiosidade. Era como se, pela primeira vez, enxergasse Eduardo não como o estranho com quem fora forçada a se casar, mas como um homem real. Após o café, ele se levantou primeiro. Não disse nada de imediato. Apenas pegou o jornal dobrado e deu um passo na direção da saída. Mas então hesitou. Foi um instante quase imperceptível. Mas Cecília percebeu. Eduardo virou-se ligeiramente e olhou para ela. Seu olhar era intenso, carregado de algo que ela ainda não conseguia decifrar. Hoje à noite, teremos um jantar. Alguns sócios estarão aqui. Cecília franziu o senho. Era a primeira vez que ele mencionava algo assim. O quer que eu esteja presente? Ela perguntou, testando os limites daquela nova dinâmica entre eles. Ele hesitou por um segundo, mas então respondeu com simplicidade. E sim. Cecília não soube o que pensar. Ele a queria ali por uma questão de aparência? Por mera formalidade? Ou havia algo além disso? Eduardo não deu tempo para que ela perguntasse. Apenas assentiu levemente e saiu da sala. Cecília permaneceu ali, olhando para a xícara ainda cheia à sua frente. Seus pensamentos estavam inquietos. Nos últimos dias, sua visão sobre Eduardo mudará completamente. Ele já não era apenas o homem frio e inatingível com quem fora obrigada a se casar. Agora, ele era um enigma que ela sentia uma vontade crescente de desvendar. E algo dentro dela dizia que naquela noite, durante o jantar, descobriria muito mais sobre Eduardo Vasconcelos do que jamais poderia imaginar. Um jantar e olhares que dizem demais. O dia transcorreu de forma arrastada. Cecília tentou se ocupar, mas a mente voltava constantemente para Eduardo e para o jantar daquela noite. Ela sabia que diante dos sócios e empresários, deveria se comportar como a esposa perfeita. Eduardo provavelmente esperava isso dela. Mas, depois da conversa da noite anterior, algo dentro dela se recusava a aceitar que aquilo fosse apenas um teatro. Ele a queria presente. Não pediu, não deu justificativas, mas a quis ali. Quando a noite chegou, Cecília se preparou com calma. Escolheu um vestido longo azul escuro, discreto, mas elegante. O tecido abraçava suas curvas sem exagero, e os brincos delicados brilhavam sob a luz do espelho. Ela se olhou uma última vez antes de descer. A mulher que via refletida não era mais a mesma de semanas atrás. Antes, fora apenas uma peça em um jogo que não escolheu jogar. Agora estava decidida a entender até onde aquilo poderia levá-la. Quando chegou ao salão, os convidados já estavam ali. Homens engravatados, mulheres com joias cintilantes, taças tilintando sob o som suave do piano. Tudo parecia um baile perfeitamente ensaiado, mas Cecília não se importou com nada disso. Seus olhos procuraram apenas um rosto. Eduardo estava próximo à lareira, conversando com dois homens que pareciam sócios. Impecável, como sempre. Terno preto perfeitamente alinhado, postura firme, a expressão inabalável. Mas então, ele a viu. E por um instante, algo mudou em seu olhar. Não foi um olhar casual, nem um mero reconhecimento de sua presença. Foi algo mais profundo, algo que Cecília sentiu percorrer sua pele como eletricidade. Os olhos dele deslizaram lentamente sobre ela, e pela primeira vez, Cecília sentiu que Eduardo realmente a enxergava, não como um nome em um contrato, não como uma formalidade, mas como uma mulher. Ela engoliu em seco, sentindo seu coração acelerar. Eduardo não desviou o olhar, e Cecília soube que depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. O salão estava repleto de conversas, risadas contidas e o som delicado do piano ao fundo, mas Cecília não ouvia mais nada. Seu mundo, naquele instante, se resumia ao olhar de Eduardo fixo nela. Ele a estudava com um misto de surpresa e algo mais, algo que ela não sabia nomear, mas que fez sua pele se arrepiar. Eduardo Vasconcelos não era um homem que demonstrava sentimentos à toa. Ele era calculista, frio, meticuloso. Mas agora, diante dela, parecia momentaneamente desconcertado. E isso a fez sentir algo que nunca imaginou sentir na presença dele: poder. Ela desviou o olhar primeiro, não por submissão, mas porque queria que ele sentisse a ausência daquele contato.
Pegou uma taça de vinho de uma bandeja e caminhou pelo salão, ouvindo cumprimentos educados dos convidados, mas sem se prender a ninguém. Desde o começo, isso deveria ser apenas um contrato. Sua voz saiu controlada, mas havia algo sombrio naquelas palavras. Você seria minha esposa, eu seria seu marido. Papel social, aparências. Nada além disso. Cecília sentiu, sentindo o coração bater forte. E agora? E sua voz soou como um sussurro. Eduardo permaneceu em silêncio por um instante. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou uma mecha de cabelo dela, deslizando os dedos por entre os fios antes de deixá-los cair de volta sobre seu ombro. O simples toque enviou um choque por todo o corpo de Cecília. Ela deveria recuar, deveria dizer algo, mas não conseguiu. Agora, Eduardo respirou fundo, o olhar preso ao dela. E agora eu não sei mais onde isso termina. A confissão pairou no ar entre eles. Nenhum dos dois deveria estar ali, naquela situação. Mas estavam. E ambos sabiam que já era tarde demais para voltar atrás. Cecília sentiu o peito subir e descer rapidamente. Eduardo Vasconcelos era um homem perigoso de muitas formas, mas, naquele momento, ele parecia mais perigoso do que nunca. Porque, pela primeira vez, ele estava sendo sincero. E isso mudava tudo. A respiração de Cecília estava irregular. As palavras de Eduardo ainda ecoavam dentro dela, misturando-se ao calor do momento, ao peso daquela confissão inesperada. Ele estava ali, tão próximo que o perfume amadeirado que sempre o envolvia parecia preenchê-la. Eduardo era perigoso de muitas formas, mas o maior risco que ele representava agora era o efeito que começava a ter sobre ela. Cecília deveria se afastar. Deveria lembrar que aquele casamento não passava de um acordo. Mas naquele instante, acordo nenhum parecia ter importância. Não sabe onde isso termina? Ela repetiu, sua voz saindo quase num sussurro. Eduardo segurou seu olhar por um longo momento. Era raro vê-lo hesitar, mas ele hesitava agora, como se estivesse diante de um limite que não sabia se queria cruzar. Não. A resposta veio num tom baixo, carregado de verdade. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua pele, porque Eduardo Vasconcelos não era um homem que deixava perguntas sem resposta. Ele sempre soubera exatamente o que queria, sempre fora calculista, meticuloso. E pela primeira vez, ele parecia perdido. Ela sentiu o peito subir e descer rapidamente. O que aconteceria se desse um passo à frente? Se testasse aquela barreira invisível que os separava? Se desafiasse o próprio destino que havia sido traçado para eles? Eduardo ergueu a mão devagar, os dedos roçando de leve a lateral do rosto dela. Foi um toque hesitante, quase como se ele estivesse se permitindo sentir algo pela primeira vez em anos. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas os dois. E então, ele murmurou algo que fez Cecília prender a respiração. Se continuarmos assim, eu não sei se vou conseguir parar. O coração dela disparou, porque no fundo, ela também não sabia se queria que ele parasse. O toque de Eduardo ainda queimava na pele de Cecília quando um som repentino quebrou a tensão entre eles. Uma batida forte na porta. Eduardo se afastou imediatamente, como se fosse puxado de volta à realidade. Seu olhar endureceu em um piscar de olhos, e Cecília viu o exato momento em que ele ergueu novamente as muralhas ao seu redor. A porta se abriu sem esperar permissão. Henrique entrou, seu rosto carregando algo que Cecília não soube identificar de imediato. Eduardo. A voz do primo não trazia o tom brincalhão de sempre. Precisamos conversar. Agora. Eduardo franziu o senho. O que houve? Henrique lançou um olhar rápido para Cecília, como se hesitasse. Mas então disse algo que congelou o sangue dela. É sobre Helena. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena. O nome da mulher que Eduardo nunca superou. A mulher que ele perdeu. O silêncio foi avassalador. Eduardo permaneceu imóvel, os olhos escuros se tornando duas tempestades contidas. O que tem Helena? Sua voz saiu baixa, perigosa. Henrique respirou fundo antes de dizer as próximas palavras. A morte dela pode não ter sido um acidente. O impacto daquelas palavras atingiu Cecília como uma onda. Seu coração disparou. Eduardo ficou tenso como uma estátua. O que aquilo significava? Helena não morreu por um acidente? Então, o que aconteceu de verdade? Eduardo trocou um olhar rápido com Henrique e então virou-se para Cecília. Havia algo diferente nele agora. Algo sombrio. Saia do escritório, Cecília. Isso não diz respeito a você. Mas ela não se moveu, porque agora, mais do que nunca, sentia que tudo aquilo a envolvia muito mais do que imaginava.
O ar no escritório parecia mais denso do que nunca. A tensão entre Cecília e Eduardo ainda pairava entre eles, mas a batida forte na porta quebrou o momento. Eduardo recuou, respirando fundo antes de responder. Entre. A porta se abriu e Henrique entrou. Seu olhar sério fez Cecília perceber que algo estava errado. Ele, que sempre trazia um ar descontraído, agora estava diferente. Eduardo, Henrique disse, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar. Eduardo cruzou os braços, o rosto voltando à máscara fria de sempre. Sobre o quê? Henrique olhou para Cecília por um instante, como se avaliasse se deveria ou não falar na frente dela. Mas então suspirou e disse algo que fez o corpo dela se arrepiar. É sobre Helena. Cecília sentiu o coração apertar. O nome da mulher que Eduardo amou, a mulher que ele nunca esqueceu. O semblante de Eduardo endureceu. O que tem Helena? Henrique hesitou antes de continuar. Eu estive investigando algumas coisas do passado, e acho que a morte dela não aconteceu do jeito que acreditávamos. O silêncio pesou. Eduardo permaneceu imóvel, os olhos fixos no primo, como se tentasse decifrar se aquilo era sério. Cecília não sabia se deveria perguntar algo ou apenas ouvir. E o que você quer dizer com isso? Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Henrique passou a mão pelos cabelos, demonstrando um nervosismo que não era comum. A morte dela não foi um acidente. Cecília prendeu a respiração. Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se tentasse controlar algo dentro de si. Explique. Sua voz saiu baixa, mas carregada de um perigo contido. Henrique respirou fundo antes de dizer a verdade. Ela foi traída por alguém próximo. Eduardo piscou lentamente, processando aquelas palavras. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem poderia ter feito algo assim? E mais do que isso, por que Henrique estava dizendo aquilo agora? A revelação pairava no ar, carregada de implicações que ninguém ali queria encarar. Eduardo passou a mão pelo rosto, como se tentasse processar a ideia de que tudo o que acreditou sobre Helena poderia ter sido uma mentira. Cecília observava a tensão em cada linha do rosto dele. Pela primeira vez, Eduardo não parecia apenas um homem frio. Parecia alguém que estava prestes a desmoronar. Quem? Eduardo perguntou finalmente. Sua voz era controlada, mas Cecília percebeu o esforço que fazia para manter a compostura. Quem traiu Helena? Henrique hesitou, e isso só aumentou a inquietação de Cecília. Você já sabe a resposta. Eduardo o encarou por um longo momento. E então, seus olhos se arregalaram levemente, como se algo finalmente se encaixasse. Não. Isso é ridículo. Henrique cruzou os braços. É verdade. Você sabe do que seu pai era capaz. Ele nunca aceitou Helena. Acreditava que ela o afastaria dos negócios. E agora, Eduardo, depois de tanto tempo, você precisa aceitar que talvez o verdadeiro inimigo sempre tenha estado ao seu lado. Cecília observou Eduardo prender a respiração. Pela primeira vez, parecia que ele não sabia como reagir. Ele nunca faria algo assim. Henrique não recuou. Você tem certeza? Porque eu encontrei provas. O silêncio foi absoluto. Cecília sentiu a tensão crescer ao redor deles. Eduardo estava diante de uma verdade que poderia destruir tudo o que acreditava. Ela queria dizer algo, queria quebrar aquele peso que parecia esmagá-los, mas sabia que Eduardo precisava processar aquilo sozinho. E então, finalmente, ele se virou para Cecília. E no olhar dele, ela percebeu que nada mais seria como antes. O escritório parecia menor, sufocante. Eduardo se afastou lentamente, como se precisasse de espaço para respirar. Cecília viu seus olhos ficarem sombrios, distantes. Era como se estivesse revivendo tudo o que aconteceu com Helena, mas sob uma nova perspectiva. Eu precisava te contar. Agora você sabe. E precisa decidir o que fazer com isso. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Parecia perdido. O que se faz quando se descobre que tudo o que acreditou a vida inteira era uma mentira? Henrique não respondeu. Ninguém tinha essa resposta. Cecília, por outro lado, sabia exatamente o que queria dizer, mas não era algo que Eduardo estava pronto para ouvir. Ele se virou novamente para ela, os olhos ainda carregados de incerteza. Você deve ir embora, Cecília. Isso não tem nada a ver com você. Mas ela manteve o olhar firme no dele. Tem sim. Ele franziu o senho. O porquê? Cecília deu um passo à frente. Não havia mais medo em sua voz quando falou. Porque, Eduardo, eu me importo com você. O impacto de suas palavras foi visível. Eduardo endureceu por um instante, como se não soubesse como reagir. Cecília sentiu seu coração acelerar, mas não desviou o olhar.
Era hora de admitir o que sentia. Desde o início, eu queria odiar esse casamento. Mas agora eu não sei mais. Eduardo continuou em silêncio. Mas pela primeira vez, ele não parecia querer afastá-la. Henrique, percebendo que aquele momento era apenas deles, se afastou discretamente. E então, Eduardo finalmente deu um passo à frente. Ele ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Cecília. Eu também não sei mais. Foi apenas um sussurro. Mas foi o suficiente. Porque depois de tudo, eles não eram mais apenas duas pessoas presas em um casamento arranjado. Agora, eles eram duas almas tentando se encontrar no meio do caos. E talvez, apenas talvez, aquilo fosse o começo de algo real. O vento soprava suavemente pelas montanhas, carregando consigo o cheiro fresco da terra molhada. Cecília fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir cada detalhe daquele momento. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Nunca pensou que um dia se afastaria da cidade, dos compromissos vazios, das expectativas que sempre a aprisionaram. Mas ali estava ela, longe de tudo o que conhecia, mas mais perto do que realmente importava. Passos firmes soaram atrás dela. Ela não precisou se virar para saber quem era. Eduardo parou ao seu lado em silêncio, e Cecília sentiu o calor da presença dele como se fosse um escudo invisível ao seu redor. Está pronta? A voz dele era mais suave do que costumava ser, carregada de algo que antes não existia ali, paz. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Eduardo não era mais apenas o homem que carregava cicatrizes do passado. Não era mais o marido por obrigação. Agora, era o homem que escolhia estar ali, com ela. Cecília sorriu, sentindo uma calma desconhecida tomar conta de si. E sim, ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela. O toque era firme, seguro. Como se, finalmente, soubesse exatamente onde queria estar. E juntos, eles caminharam para um futuro que nunca foi planejado, mas que sempre esteve esperando por eles. Agora eu quero saber, o que vocês acharam desse final? Vocês acreditam que o destino realmente pode unir duas pessoas, mesmo quando tudo parece perdido? Comenta aqui e vamos conversar sobre isso nos comentários. E antes de ir embora, não esquece de apertar o botão vermelho de inscrição. E já aproveita para ativar o sininho porque o YouTube vai te avisar assim que eu ler o seu comentário. Quero ver todo mundo participando.